noite. Ele é o único homem que ganhou a Copa do Mundo 4 vezes. Agora, prepara-se para um novo desafio: trazer para o Brasil a medalha de ouro do futebol das Olimpíadas de Atlanta. No meio de campo do Roda Viva está Mário Jorge Lobo Zagallo. O 13 nunca foi mistério o número da sorte de Zagallo. Treinador supersticioso, raramente aparecia sem a camisa 13. Mas de março deste ano para cá, tem sido lembrado pelo número 100. O atual técnico do Brasil completou 100 jogos pela seleção brasileira. Comemorou em grande estilo. Brasil 8, Gana 2. Trocando em números, são 72 vitórias, 23 empates e 5 derrotas. Nestes quase 50 anos dedicados ao futebol, Zagallo se tornou uma lenda. É o único a ter participado e conquistado 4 campeonatos mundiais. Chegou à seleção depois de se destacar no histórico tricampeonato do Flamengo na década de 50. Mais tarde, emprestou brilho à estrela solitária do Botafogo. Foi bicampeão e provou ser um grande estrategista. Se definiu como ponta recuado. A invenção deu certo. O discreto Zagallo apareceu para o mundo junto com o primeiro título mundial do Brasil, em 58 na Suécia. Vestiu a faixa de campeão novamente em 62 no Chile. Abandonou os gramados 2 anos depois. Ao lado de uma seleção que encantou o mundo, Zagallo vibrou com um tri em 70 no México. Mas foi outra seleção inesquecível, a Holanda, que transformou o ano de 74 num período amargo. 20 anos mais tarde, aceitou o convite para ser coordenador técnico de Parreira no Mundial dos Estados Unidos. Ninguém entendeu direito quais as tarefas de Zagallo. Talvez o anjo da sorte. O Lobo está no ataque. A Copa América escapou por um triz. Ergueu a taça do pré-olímpico. O desafio agora é colocar talento e sorte para trazer um título inédito para o Brasil, o de campeão olímpico. Bem, para entrevistar o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Zagallo, nós convidamos essa noite o repórter da Rede Cultura, Elvídio Matos. Roberto Muilaet, jornalista, empresário, santista roxo. São Paulino. São Paulino. São Paulino. Desculpe, então. Errei. O articulista da Folha... Não, por causa dos seus artigos sobre o Pelé, que eu achei que você era santista. Desculpe, Roberto. O articulista da Folha de São Paulo, Alberto Helena Júnior. A Eduarda Luizelli, a Duda, que é campeã sul-americana da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e atual jogadora do Internacional de Porto Alegre. Temos aqui também uma presença feminina. O editor sênior da revista Placar, Milton Abrúcio Júnior, e o Marco Aurélio Klein, editor da revista do Palmeiras e de algumas outras revistas sobre futebol. Nós lembramos que o Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 18 estados brasileiros. Nós lembramos que você também pode enviar suas perguntas para o Zagallo pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, ligue para o número 874-3454. Repetindo para você, 874-3454. Boa noite, Zagallo. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Zagallo, nós dissemos aí no nosso vídeo que você teria completado os 100 jogos. Há uma dúvida sobre isso e na sua contabilidade você ainda não completou os 100. Como é que é essa história? Está dependendo da confirmação da própria CBF, se eu vou completar nesse próximo jogo 100 ou 99. Quer dizer, é mais um, menos um, os 100 jogos serão completados. Tá. Zagallo, agora 10h30 da noite, passando das 10h30, os jornais já estão quase todos fechados, os noticiários já estão quase todos de televisão já fecharam também essa coisa toda. Além do Bebeto, será que você podia contar para a gente quem você vai convocar amanhã para a seleção brasileira que vai jogar na África do Sul? De fato, aqui eu sou retranqueiro. Dentro de campo, não.
Mas tem alguém diferente? Como é que é essa? Olha, deixa o brasileiro dormir já sabendo hoje, acordar amanhã sabendo quem que é. Mas o importante é justamente você deixar a coisa rolar, né? E vai rolar até julho, porque eu nunca vou mencionar quais são os 3. Eu sempre disse que seriam 3, mas nunca disse os nomes deles, apesar das especulações que sempre foram saindo através do tempo. Zagallo, por falar em 3 nomes, são aqueles com mais de 23 anos, não é isso que nós estamos falando? Exatamente. Uma coisa que me ocorreu outro dia, até estava pensando até em te telefonar, foi bom a gente se encontrar aqui, é o seguinte, qual é a posição em que a pessoa tem que ser mais madura no futebol e aquela onde os atletas resistem mais anos jogando bem? É o goleiro, não é? O goleiro, quanto mais velho, você concorda que ele vai ficando mais experiente, não fica nervoso e tal. Será que não seria, de repente, uma ideia, um desses jogadores ser o goleiro, já que você pode pegar alguém com maturidade e, estando na seleção olímpica, ele vai ali orientar os meninos e não vai ficar nervoso o próprio goleiro? Mas o problema do goleiro, você perde um jogador na frente. E nós temos o Dida, temos o Danley, o próprio goleiro do São Paulo, o Rogério, né? São 3 jovens que têm qualidades e assim nós não vamos perder uma posição. De modo que assim a seleção ela fica mais forte, né? Você deixando os goleiros e fazendo uma outra convocação de jogador ou de defesa, ou meio campo, ou ataque. Com a certeza de que não vamos decidir nos pênaltis também, vai ser antes disso. Não tenha dúvida. Agora, Zagallo, só uma questão. Se durante a Copa durante as Olimpíadas, desculpe, aconteceu algum problema com um dos goleiros, você pode desconvocar um jogador e substituir? Não, nós temos o direito de fazer uma outra convocação para o goleiro. A propósito disso, são 18 jogadores. Eu considero um absurdo isso, né, no futebol. Isso não tem nada a ver com futebol. Futebol são 22 jogadores para serem convocados. Mas, enfim, são 18 jogadores e isso implica em que você vai ter que apelar para jogadores que têm capacidade de cumprir múltiplas funções. Você está pensando nisso? Porque nestas últimas vezes você não fez a convocação com esse critério, embora você o tenha declarado publicamente. Mas você não fez. Não teve jogadores com múltiplas funções, com exceção, talvez, do Flávio Conceição, que pode jogar, eventualmente, de lateral direito ou de médio volante. Agora, para as Olimpíadas, você pensa nisso? Não, mas, por exemplo, você falou no Flávio Conceição. Você tendo o Flávio Conceição para cobrir uma lateral, obviamente, o outro jogador que entra na sua posição já não está fazendo papel de coringa. O coringa está dentro de campo jogando. Então você já está coberto na lateral direita. Mas você só tem 18 para convocar. É 18. Da última vez tinha 20 ainda. Eu sei disso. Agora só tem 18. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A preocupação grande justamente é fazer uma distribuição, né, de jogadores que possam jogar em várias posições. Zagallo, você tem falado com uma certeza quase que absoluta que o Brasil vai ganhar a Olimpíada. Isso tem alguma ligação com o pedido de dispensa que você fez à sua convocação para a Olimpíada de Helsinki em 52? Você quer se redimir disso? Não, o problema de Helsinki foi que o treinador naquela época era o filho do Gentil Cardoso, Newton Cardoso. E nós havíamos levantado um título brasileiro. Os cariocas tinham levantado o primeiro campeonato brasileiro de amadores. E eu era o titular da ponta esquerda. E ele tinha falado na época que eu não assinasse o contrato, porque eu seria um jogador que participaria da seleção de Helsinki. Mas, na dúvida de assinar ou não assinar, eu preferi assinar o contrato. Então, eu deixei de participar dessas Olimpíadas. E tive agora a felicidade do convite do Dr. Ricardo Teixeira, né, me colocando como técnico da principal e, ao mesmo tempo, do pré-olímpico. Eu acho que a grande jogada do presidente, não importa o nome, foi o meu nome, mas eu acho que a ideia dele é que foi válida, porque assim foi feito com bom senso, um caminho diversificado, mas, ao mesmo tempo, pensando para um futuro do futebol brasileiro.
porque senão teriam duas cabeças pensando de maneira diferente e as dificuldades, você sabe que são grandes hoje para você colocar uma equipe a cada mês dentro de campo. Imagine duas e com pensamentos diferentes. Então, as dificuldades seriam muito grandes. Então, essa mudança, que parece mínima, um detalhe, mas foi fundamental, em que o Dr. Ricardo Teixeira proporcionou isso ao próprio futebol brasileiro. Não que eu fosse a minha pessoa, que ele escolhesse. A ideia dele é que foi excelente. Zagallo, você abordou a questão de retranqueiro, né? Fez essa brincadeira no início. Certo. E a minha é curioso que você formou como jogador no ataque que tinha Joel, Moacir, Henrique Dida no Flamengo, depois certo. no Botafogo com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, na seleção brasileira com Vavá, Pelé, mais Garrincha e Didi, que foram ataques demolidores, ataques goleadores. A sua seleção de 70 tem uma média aí de mais de 3 gols por partida e foi protagonista das duas únicas goleadas em final de Copa do Mundo que a gente conhece, que são os 5-2 na Suécia e os 4-1 na Itália. Não, e completando a sua ideia... Tem mais. Não, completando a sua ideia, eu desconvoquei o Zé Carlos e o Dirceu Lopes, que eram excelentes jogadores no meio de campo, para convocar o Dario e o Roberto Lopes Miranda. Quer dizer, eu troquei 2 meio de campo por 2 pontas de lança. E eu queria acrescentar o seguinte, e na seleção de 70 tinham os 5 melhores camisas 10 do Brasil. Jairzinho era camisa 10 no Botafogo, o Gerson era 10 no São Paulo, o Cruzeiro era 10, o Tostão era 10 no Cruzeiro, o Pelé no Santos, então acho os 5, e Rivelino no Corinthians, que eram os 5 melhores camisas 10. Quer dizer, você pegou, botou os 5 homens de frente de mais talento no futebol daquele momento para jogar. Por que essa história de retranqueiro? Não, eu fico até... Onde vem isso? Não, você está dando até uma oportunidade, porque a mentira ficou sendo a verdade. Então você tem até livros, né, em faculdades que os professores falam sobre o problema, né, dando uma veracidade numa inverdade. E você está me proporcionando para um público novo, de uma outra geração, aqueles mais antigos também da minha geração, mais velhos ainda do que eu, né, que, através da Roda Viva, saibam que o problema de retranqueiro não existiu, porque ninguém pode ser vitorioso na vida tendo vitórias. O retranqueiro é aquele que fica atrás, pouco ataca e, obviamente, não vai vencer tanto. Então, foi uma coisa que marcou na minha vida, interesses. Outros, não importa aqui dizer, né, que o tenha em bom lugar. De modo que, então, as coisas caminharam dentro desse sentido, inventaram muita coisa, até do Dario. E você, toda a situação de que eu ia dar uma palestra, isso era batata. E o Dario foi o Médici que convocou? E nunca existiu isso. Um presidente jamais decidiria para falar sobre um atleta. Que era um presidente retranqueiro, né? Eu sou apolítico, de modo que, então, eu olhei sempre o esporte, mas eu tive sempre dentro de um contexto, em situações difíceis da parte política do Brasil, em que eu fui talvez condenado por eu ser um vitorioso nessas épocas, prejudicando algum partido, alguma coisa que eu não entendo de política, entende? E eu fiquei, então... Agora, Zagallo, taxado de uma maneira diferente. Eu não gosto nem de entrar por esse ângulo, mas você puxou o assunto e é bom até a gente explicar. Aproveitando essa oportunidade que você tem para esclarecer, quer dizer, você, como técnico da seleção brasileira, naquele período, nunca houve uma tentativa de ingerência, você nunca ouviu falar de pressão, nunca houve falando, olha, houve um telefonema aí para a gente fazer, quer dizer, é importante até que a gente tenha o seu depoimento sobre esse período. Né? Não, a única coisa que aconteceu foi que existiam 22 jogadores. E eu falei até para o doutor Passo, que era o diretor de futebol naquela época. E, olha, eu aceito, mas desde que eu convoque mais 5 jogadores. Aí ele disse assim, bom, então você vai ficar com 27 até o final da programação. Eu disse, tudo bem. Aí nós ficamos com 27 jogadores. Depois é que foram desconvocados os 5 e passamos a ter, então, 22 jogadores. Fora isso, nunca houve problema algum. E por que o João Saldanha saiu alegando essas pressões? Era uma maneira de mudar um pensamento por ele ter saído. Mas eu acho que não é por aí, eu acho que ele fez um bom trabalho na fase classificatória, ele tem o seu mérito, só não podiam tirar o meu valor como treinador
que fui em 70, com as mudanças que foram feitas, que queriam justamente mudar. Eu peguei uma equipe que jogava dentro de um 4-2-4 e transformei essa equipe de uma maneira totalmente diferente. O Piazza e o Gerson eram no meio de campo. O Rivelino e o Clodoaldo eram um banco. Eu coloquei o Piazza para quarto zagueiro, coloquei o Clodoaldo e o Gerson no meio do campo, passei o Rivelino para a ponta esquerda, ele era meia esquerda, né? E o time jogou de uma maneira totalmente diferente. O Tostão passou a jogar de ponta de lança, enfiado, ele jogava vindo de trás. Contra a sua vontade. Contra a minha vontade, sim. Você achava que não ia dar certo? Eu achava que não ia dar. Por duas razões. Primeiro, Perfeito. por causa do estilo dele, segundo, por causa do problema. Eu agradeço no olho. a sua intervenção, porque você veio me mostrar, porque me chamavam de teimoso. E você veio aqui alertar. Eu agradeço, eu tinha me esquecido. Eu agradeço as suas palavras, essa lembrança, foi bom. De fato, contra o meu ponto de vista, porque eu achava que o Tostão, com o problema da vista... Por isso você convocou o Dario e o Roberto Miranda, que eram dois centroavantes. Exatamente. A minha ideia era colocar um dos dois como ponta de lança. Exatamente. E eu coloquei o Tostão com o problema da retina, né, na frente, achando que não daria certo. E ele provou o contrário. E como eu era teimoso, eu dei a mão à palmatória. Mas, Zagallo, é verdade que era para ser você o técnico da seleção, dessa seleção que conquistou o tricampeonato, mesmo antes, em 69, já na campanha das eliminatórias? Antes do Saldanha. Antes do Saldanha? Eu não posso falar. Eu achava, no meu ponto de vista, pela campanha que havia ocorrido com o Botafogo, ganhando tudo, 67, 68, bicampeão carioca, 67, carioca, bi em 68, Taça Guanabara, Taça Brasil, e os médicos, o médico era do Botafogo, Lírio Toledo, preparador físico, Admilton Chirol. Eu pensei que eu fosse escolhido. Eu estava numa excursão no México, quando eu soube a notícia, né? Digo, olha, o Saldanha foi o técnico. Eu digo, não acredito. Ele pode ser o melhor comentarista, mas não era o treinador. E naquele momento, de fato, acabou sendo a realidade, né? E talvez ele tenha sido até benéfico naquele momento, né? Porque ele entrou com as suas ideias, né? E já escalou o time. Né? Como é que ele é? Como é que era? Era as feras do Saldanha. As feras do Saldanha. Então ele teve um mérito muito grande nessa fase, nessa mudança que o Brasil atravessava umas dificuldades. E depois a saída dele por Mas aí na saída dele, quem foi convidado antes de você foi o Dino Sani, né? Teve o Dino Sani. Que não aceitou. E eu achava que a hora que me convidaram, eu digo, é agora. Essa é a minha grande chance. Então, Zagallo, confirma uma história. Você estava no Botafogo treinando ali no Forte São João. Exato. Aí chegou o doutor Antônio do Passo. Perfeito, com o Admilton Chirol e o Luiz Henrique, que era o preparador do Botafogo ali naquela falando época. que eram jogadores que queriam você na seleção. Aí eu não sei dizer. Eu sei que o convite foi feito, eu aceitei de imediato, me chamaram de maluco, os amigos, né? Você não pode aceitar, está um problema difícil dentro da seleção. Eu digo, não, esse é o grande momento. E eu estou sempre contra os desafios, né? Aceitando tudo. E eu acho que foi o grande momento meu, justamente, foi ter aceito esse convite para tomar conta da seleção brasileira. Zagallo, vamos passar a bola para a Duda, que está pedindo. Ela é ponta de lança? Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque nessa época eu ainda não era nascida, que vocês estão falando, né? A minha pergunta é a seguinte. Com relação aos jogadores jovens que vão jogar no exterior, isso às vezes não é prejudicial para o jogador, que muitas vezes eles não vão para um time que está em primeiro, segundo lugar no campeonato, eles vão para um time que nem, por exemplo, está o Juninho, que nem, por exemplo, está o Arilson. Isso não é prejudicial para o jogador? Não muda o estilo do jogador? Depois, quando ele volta para o Brasil, ele é cobrado pela imprensa e pela CBF? Não, o prejuízo pode ser em termos de ter uma situação dentro do campeonato melhor, mas ela é benéfica em termos financeiros, traz a independência muito cedo do jogador. Claro que se ele vai para um clube que está lá em 13º colocado, e se fosse para uma equipe que estivesse disputando o segundo, seria muito melhor. Mas a saída deles, a gente sente a falta desses jogadores aqui. Mas para eles, eu acho que foi muito importante na vida deles. É uma experiência boa, é um outro tipo de futebol, né? E que as seleções podem ter essa satisfação de poder convocá-los e trazê-los
E o verde e amarelo. E essa experiência desses jogadores que vêm, que retornam para uma seleção brasileira, como ela é vista pelos outros jogadores? Ela é importante? Ela não é? Como os outros jogadores veem aquele jogador que vem de fora? Como tu sente isso os hoje? jogadores vêm, primeiro, se eles saíram porque o potencial técnico deles é bom. Se eles estão retornando para uma seleção, é que eles vêm reforçar a seleção. De modo que quem é que não gosta de ver a sua seleção sempre reforçada? Claro que nem todos que estão fora retornam para uma seleção. Eles jogam, ficam por lá e não tem chance. Mas aqueles que já saíram numa situação, no nível de seleção brasileira, o retorno deles é mais fácil do que aqueles que saíram jovens sem ter ainda participado de uma seleção. Mas eu acho que a saída deles, eu acho que é importante pessoalmente, né? Eu acho que é gratificante. Né? Eu acho, para mim, foi muito gratificante ver garotos como o Caio, como o Juninho, serem convocados, vamos dizer assim, né? Para o exterior, jogando na Inglaterra, indo para a Itália, Roberto Carlos, né? Jogadores de nível de seleção e que foram, de fato, tiveram essa felicidade de ter um começo de vida bem lá por cima. E eu acho que todos eles têm cabeça para prosseguir nessa campanha vitoriosa, tanto dentro de campo como fora. Zagallo, o Mulaeto que eu repito, São Paulino, não pare mais dúvidas. Parece que tem uma pergunta sobre um gol que você fez. Passou logo no início aí, e eu me lembrei de te fazer uma pergunta. Todo mundo que jogou futebol, eu me lembro de alguns gols, poucos que eu fiz, que eu era um jogador medíocre no colégio, né? Então, o que eu estava querendo saber, qual é a sensação que você sentiu com aquele gol que apareceu aí contra a Suécia, que foi um gol que você fez meio caído, assim, parecia que não ia dar e deu. E qual é a sensação? Até porque você não era um jogador com características de goleador. Você era meio de campo. E naquele jogo, você fez, se não me engano, o 4-1, né? Foi o quarto gol. O quarto gol. Qual foi a sua sensação? Você lembra como se fosse hoje? Né? Zagallo, antes de você repetir, o gol está no ponto, vamos revê-lo. O tiro do Pelé de fora da área. Agora chega Zagallo e atenção, vai surgir e surge o quarto gol do Brasil. Zagallo numa jogada individual, depois da bola rebatida, passou bem, parou a defesa atônita e o Zagallo com muita tranquilidade. Por meio dos pés e das pernas do goleiro Svensson faz 4 para o Brasil, 1 para a Suécia aos 23 minutos. De fato, para mim, eu fico arrepiado. Faz parte, o verde e amarelo mexe muito comigo. Mas esse quarto gol para mim foi importante, que foi o único gol feito na Copa de 58. Por você. E eu tive um lance que foi muito mais importante até do que esse gol. Quando nós estávamos perdendo o jogo de 1-0, eu estava debaixo da trave, o Skoglund, ponto esquerda da Suécia, deu um cruzamento, o Gilmar escorregou e eu tirei de cabeça que seria o segundo gol da Suécia. Eu não sei se essa bola entrando, o que poderia ocorrer. Né? Porque quando fizeram 1-0, eu já dentro de campo, eu pensei em 1950, porque eu tive a oportunidade de ver a Copa do Mundo de 50. Eu estava servindo o Exército, eu era da Polícia do Exército. Você estava no primeiro Exército. Batalhão ali com revólver, gostei do detalhe. Estava armado. Estava com cacetete. E de costas para o campo, Zagallo? Não, eu estava de frente vendo o jogo. Então, aquele 1-0 me fez lembrar, né? Poxa, será que a gente vai ser vice novamente? Né? Mas dizem que eu tenho uma estrela muito grande e eu acho que ela acabou brilhando e nós conquistamos esse título, que na época foi inédito. Né? E o quarto gol para mim foi importante porque foi o meu gol da Copa do Mundo de 58, como teve o outro gol de 62. Né? Zagallo, o Rui Castro na... Espera aí um instantinho que me disseram que eu tenho que rodar para um lado e para o outro. Então, tem que se desmarcar, né? Senão eu vou rodar aqui e a cadeira vai cair. Vai. O Rui Castro, no livro Estrela Solitária, diz que você jogava com uma medalhinha dentro da meia. Certo. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte, são 3 perguntas. Se é verdade, que medalhinha é essa e se ela ainda está aí hoje na seleção brasileira? Não, eu não era dentro da meia, eu tinha uma medalha, de fato era uma medalha de Santo Antônio que eu tinha e que eu perdi ela num treino lá em Santiago. 62, na Copa Isso de 62. Foi na Copa de 62 e eu até fiz uma promessa, que se eu achasse nós iríamos ser campeões. Eu achei.
Achei dentro do campo uma medalha, troço incrível. Ela vai para Atlanta. Hein? Ela vai para Atlanta. Se você me perguntar agora onde é que está essa medalha, eu não sei. Opa! Eu não sei mais onde é que está. Melhor procurar. Não, mas já aconteceu o trio, o tétrons, não tem problema. Não tem problema. Aí a superstição foi para outro setor. O que você usa hoje? Hein? Tem algum outro protetor desse? Não tem. De fato, não tem. O protetor... Fala a verdade, Zagallo. Não, o protetor é a fé, pô. É a fé, é em Deus, né? Não tem nada, nenhum objeto, nada, nenhuma medalhinha, nada. Fala a verdade. Nenhuma camisa, nada? Não, a camisa, o problema do 13? É. Não, a camisa todo mundo sabe do 13, né? O Zagallo, pode se virar aí como você... O nosso telespectador Eduardo Alves, aqui de Osasco, lembra que você disse, antes da Copa de 94, que no futuro o esquema de jogo seria 4-6-0 sem atacantes. Se você pode explicar por que você dizia isso naquela época. E também pegando uma carona aqui com o Eduardo, eu gostaria de saber o seguinte: o que mudou no futebol da seleção de 94 para essa seleção que você está preparando para a Atlanta, que tem estilos de jogo, uma característica de jogar e um desenho tático bastante diferente uma da outra? Quando eu falei no 4-6-0, eu falei assim, lá vem crítica, lá vem um retranqueiro. Porque eu acho que o futebol ele vai para uma evolução. E eu considero o futebol brasileiro, tecnicamente, excepcional. E o dia que nós tivermos 2 pontas de lança que tenham condições de retornar, aí é que fica o 4-6-0. Quando a gente está sem a posse da bola, porque hoje, como é que nós estamos jogando? Vai o lateral direito, vai o lateral esquerdo, vai o meia direita, vai o meia esquerdo, vai o 1 do 4-3-1-2, já tem os 2 enfiados, nós jogamos com 7, certo? 7. Mas o retorno ficam sempre 2 lá na frente, perfeito? Então, o retorno desses 2 é que eu falei, o nosso time tem que jogar no 4-6-0. Uma equipe ela tem que saber se defender, não é só atacar. Então, é o equilíbrio que tem que existir. Então, se você tem, sem a posse da bola, além de uma normalidade, vamos lá, para ficar mais fácil, os 4-4, que são jogadores que compõem o setor defensivo, com os 2 lá na frente, se esses 2, na hora que nós estamos sendo atacados, eles vêm para dentro do nosso campo para fechar setor do adversário, você pode ter certeza que essa seleção brasileira dificilmente ela vai perder jogos. Seria como a Holanda de 74, Zé? Não, a movimentação da Holanda é diferente. É totalmente diferente. Como hoje nós estamos jogando diferente do que 94. Não que eu fosse contra, porque eu seria injusto comigo mesmo, com o Parreira, porque eu fiz parte de um todo. O nosso 4-4-2, quando perdíamos a bola, era rígido. Ele era rígido. Hoje nós sentimos uma distribuição melhor na parte ofensiva. O time, como eu gosto de dizer, o time está sempre cheirando a que vai fazer gol. Você sabe que a seleção brasileira a qualquer momento pode fazer gols. E isso vem acontecendo em todos os jogos. Há uma distribuição melhor na parte ofensiva. Agora, eu quero que essa seleção, que está bem distribuída na parte ofensiva, que ela também seja distribuída quando a posse da bola tiver com o adversário, ou seja, você sem a posse da bola. Então, a seleção brasileira, se ela tivesse 2 pontos de lança, que não jogassem parado, que viessem fazer a função que um lateral direito, lateral esquerdo faz, que o meia direita faz, que o meia esquerda, que o número 1 faz, por que os 2 pontas de lança também não podem fazer? Porque eles só têm a obrigação de fazer gols? Não. Por que o lateral, que a raiz dele é defender, por que ele vai jogar como ponta direita e ponta esquerda? Por que o meia direita e o meia esquerda fazem o vai e vem e o ponta de lança tem que ficar parado até ali? Eu acho que tem que ter uma evolução dentro do futebol brasileiro nesse sentido, para uma melhoria tática e melhor desenvolvimento, tanto com a posse da bola como sem a posse da bola. O futebol brasileiro ganharia muito mais. É encontrar jogadores dessa característica, porque nós vamos ganhar mais com isso. Zagallo, você disse no jornal... Opa, aqui, devagarzinho. Você pode se movimentar mais também com o ataque do Brasil. Não, os pontas de lança tem que se mexer como essa cadeira. Você teria dito, né, porque eu acho que saiu na imprensa, você pode não ter dito, que daqui para frente, pensando na Olimpíada, seria novamente futebol de resultados e não futebol arte. Né?
que no meu entender, é o que a sua seleção tem feito. Aliás, nós estamos numa fase fantástica de goleadas, de futebol arte extremamente efetivo como resultado. Então eu pergunto, com tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, é o caso de se voltar ao futebol de resultados, que é aquilo, enfim, que a gente viu em 94? O problema é o seguinte, é que você fala o português claro e ele é deturpado. Certo. Jogar por resultado não tem nada a ver com retranca. Tem nada a ver. Se a seleção, desde que eu assumi, ela evoluiu nesse aspecto, fazendo uma mudança, numericamente falando, no 4-3-1-2. Quando eu falo a mudança no 4-3-1-2, você não vai ver essa equipe nunca dentro de um 4-3-1-2. É só para chamar a atenção que existe um número 1 que vai ter que chegar mais à frente, completando como se fosse um ponta de lança, para destacar dos outros. Porque esse 1 não é qualquer um que pode fazer. Esse 1 tem que ter uma habilidade, tem que ter inteligência, tem que saber jogar no meio campo, tem que ter discernimento para abrir jogadas, tanto para a direita, para a esquerda, saber driblar, enfim. É um jogador inteligente que tem que jogar ali. Não pode ser outro ponta de lança, que chegue só dentro da área e depois volta caminhando. Entende? Tem que ser um jogador que conheça a posição. Então, as dificuldades são grandes para ter um jogador desse tipo. O Juninho foi um que preencheu o problema de atravessar a fase boa, mas com todo jogador acontece. Eu procurei uma posição para o Giovani. O Giovani joga no Santos na meia esquerda. A meia esquerda da seleção brasileira é totalmente diferente da meia esquerda que o Giovani joga no Santos. Então eu passei a pensar no Giovani. A primeira vez que eu fui convocado, eu coloquei ele como ponta de lança, porque ele é um jogador de alto nível técnico, sabe jogar, tem um bom biotipo. Eu digo, para jogar na seleção, na meia esquerda não dá, porque a meia esquerda, eu vou dar o exemplo, é o Rivaldo, que ele era o Zinho anteriormente, é o Souza, né? Jogadores que fazem esse peão de chegar na área, de retornar, fechar setor, fazem uma dupla função. E fazem gol, né? É um avanço com relação ao 94, né? O Zinho voltava mais do que volta o Rivaldo. Exatamente. O Rivaldo é um jogador que ele tem um biotipo alto, quer dizer, ele chegar da presença dele dentro da área já muda uma situação, né? Já muda uma situação. E ele sabe fazer gols também, ele fecha setor bem. A gente tem que lamentar que ele está acima dos 23 anos. Mas esse é um tipo de jogador que, por exemplo, o Giovani não pode fazer essa função porque não é dele. Então, o que é que eu passei a pensar? O Giovani fazer o 1 dentro da seleção, que é a posição do Juninho. E ele jogou contra o Uruguai nessa posição e ele jogou muito bem. Não teve tempo de preparo. Então, as dificuldades que um treinador da seleção brasileira tem, justamente é pegar os jogadores dos clubes que jogam diferente, encaixar dentro daquilo que você tem taticamente para realizar, tem que ganhar, um dia de treino, joga e se perder... E a camisa Mas é pesada, aí eu queria né? saber uma coisa, Zagallo, e que é uma crítica que eu quero fazer. Mas pode fazer, eu estou aqui para isso. Desde 1972, da Minicopa, até hoje, você como treinador... 72, você me lembrou uma coisa. Você foi campeão da Minicopa. Nós fomos campeão da Minicopa. o que não isenta de crítica. Não, nem só o vencedor. Não, é claro. Não é só o derrotado que merece crítica. Mas você crítica. acha que você chega à vitória só sorrindo? É, claro que não. Eu cheguei com muito sofrimento. Sofrendo. Seus retranqueiro, acabava com os não é pontos isso, esquerda. Deixa eu falar, não é nada disso de retranqueiro. Mas vamos lá, vamos ver qual é a sua crítica. Minha crítica é a seguinte, você não sai do Rio de Janeiro para ir visitar, conhecer, acompanhar o treinamento dos jogadores no resto dos estados. Aqueles que fornecem jogadores para você. Você está fazendo crítica aos que já morreram, aos que já passaram e aos que estão, porque nenhum treinador vai ver treino dos clubes. Nenhum. Aponta um. Seleção, o treinador sair para ver treino? O Cláudio Coutinho vinha aqui, via treinamento, conversava com o técnico dos clubes. Mas ele é teórico, eu sou prático. Não. Ele tem conhecimento. Como teórico, prático? É diferente. Ele era um prático, ele era técnico da seleção, foi técnico do Flamengo. A visão é outra. Eu não preciso ir ver treinamento de campo, eu tenho que ver jogo, eu tenho um mapa, eu conheço todos os jogadores brasileiros, não tenho necessidade nem de ir ao estádio, mas pelo que eu já sei, pelo trabalho de equipe que nós fazemos. Ninguém vence nada sozinho. Como é que é isso, Zagallo? Explica melhor. Ninguém vence nada sozinho. Eu, de 91 para 94, Parreira e eu fomos nos estádios. Nós temos um mapa de todos os jogadores. Os planos táticos já foram feitos. Eu dei uma continuidade disso até hoje. Então, eu sei
quem é quem. Eu sei quem é quem. Quando você precisa ver plano tático, observar alguma coisa taticamente, você tem que ir no campo. Agora, para ver o jogador que você já sabe, que você conhece, não há uma necessidade maior, a não ser que você tenha alguma dúvida. E você tem uma equipe que vai aos estádios assistir os jogos para você? Quando eu necessito, vai. Por exemplo, o caso do Zé Maria. Eu não vou apontar quem. Eu digo, olha, vai lá e observa esse jogador, que esse jogador está dentro do limite de idade e é preciso ser visto. Eu não fui. Foram ver 2, 3 jogos do Zé Maria na Portuguesa. Quem que foi? Quem é a sua equipe? Não importa. É um trabalho de equipe. Mistério. É um trabalho de equipe. Não é mistério. No futebol não é mistério. Mas a realidade é essa, não há uma necessidade. Quando você quer ver um plano tático de um time que você vai jogar, aí é bom você ver. Porque cada cabeça tem uma maneira de analisar coisas. Não é só isso, Zagallo. Você saber como é que é o jogador por dentro, como é que ele é na intimidade, jogador que você não conhece ainda, que você ainda não convocou. Mas é você, por isso... Por exemplo, você quando convocou o Giovani, você colocou o Giovani lá na frente e declarou que ele estava jogando assim. E ele estava jogando assim no Santos. Pois é. Lá na frente. Pois é. Quando, na verdade, a função dele não era essa. Ele vinha Pois mais mas atrás. eu botei ele na ponta de lança sem saber, porque eu sentia a característica dele. Porque eu convoco os jogadores para ficar... Eu não tenho chance para isso. No treinamento não vai me dizer nada. Não vai me dizer. O que vai me dizer é o jogo. O jogo. E eu senti justamente do Giovani que ele não poderia fazer a meia esquerda, como eu explanei. E ele iria se servir do 1. Então eu convoquei ele, joguei, botei primeiro na ponta de lança solto, que ele veio buscar a bola, tudo, sem aquele problema. Depois passei para o 1, porque eu senti que aquela que era a verdadeira posição. Então, a crítica eu aceito, não tenha dúvida. Essa é a crítica boa. Não aquela crítica, né, que às vezes uma pessoa bate uma foto, né, ou 50 fotos com um canhão, você de repente fecha o olho, né, aí diz assim, estou dormindo, botam porque eu estou dormindo num jogo, quando na realidade eu estava num treino. Aí a coisa vira mau caráter, aí a coisa pega fogo, porque eu tenho personalidade para falar. Esse é o grande problema. A crítica eu vou aceitar sempre de vocês. Agora, a safadeza não. Como que surge, por exemplo, o caso do zagueiro Carlinhos, por exemplo, do Guarani, que quando você convocou ele pela primeira vez, ele era reserva no Guarani. Perfeito. Mas como é que ele chegou à seleção? Há um trabalho de equipe porque ele foi sub-17, entende? Há um trabalho de equipe dentro da CBF. Marcelinho Paulista, há um trabalho vindo de baixo, de observação, que a gente conversa. Nós não reunimos. Nós não reunimos na CBF. Quem é o fulano, quem é o cicrano, quem é o filho. Aí você vê ele jogando, você sabe quem é. Entende? Então você está por dentro de tudo. Senão eu não convocaria nem o Sérgio, o goleiro do São Paulo, porque ele não está jogando. O Rogério. Zagallo. Não estaria jogando. Entende? Então a gente tem informação de tudo, a gente está por dentro. Não faz as coisas assim, não. Podem estar certo que há um critério, podemos errar, nós somos seres humanos. Zagallo? Fala. E com relação ao teu relacionamento, teu com o do atleta, tu dá liberdade de expressão para o atleta, dele dizer para chegar para ti. Tu convocou, por exemplo, o Giovani como um ponta de lança, né? Para ele jogar, se adaptar ao esquema da seleção. Se ele chegasse para ti e dissesse que ali ele não jogaria bem, que ele não ele se adaptaria de uma outra forma, tu aceita esse tipo de explanação do jogador, por exemplo? Porque quando você convoca, você já sabe o que você quer. Claro. Perfeito? Se ele dissesse que ia jogar na meia esquerda, ele não podia jogar porque ele não tem fôlego para fazer a função que o Rivaldo faz, por exemplo, no Palmeiras. Claro. Aí eu não estaria sendo inteligente. Mas tu conversaria com ele? Não, claro, eu vou conversar, não tenha dúvida. Agora, às vezes acontece um caso do Arilson, né? Que ele estava péssimo porque estava na seleção, então... Eu queria aproveitar o caso do Arilson para fazer um questionamento sobre isso. Algumas pessoas apontam um quê de injustiça no caso do Arilson, pelo fato dele ter sido convocado do exterior e não ter sido sequer ido para o banco, ter sido um reserva que não tinha nenhuma chance de ser aproveitado. No entanto, ele acabou saindo da seleção estigmatizado como uma espécie de pária, né, de traidor da pátria. Você mesmo já citou aqui que você não atendeu uma convocação uma vez na Olimpíada, em 52, em Helsinki, porque julgou conveniente. Não. Eu queria saber se não foi um pouco forte. Né? Eu nem tive lista de convocação, nem cheguei a ser convocado. É totalmente diferente. Antes de acontecer, eu já estava profissionalizado. Quando chegou na época, que foi um ano depois, não tinha mais condição de ser chamado. Agora, o caso do Arilson, ele jogou toda a Copa Ouro. É totalmente diferente do que você acabou de falar. Totalmente diferente. E ele era o reserva do Souza.
Souza sentiu uma dor nas costas, ele teve a oportunidade de jogar na seleção todos os jogos da Copa Ouro. Jogou mal até. Jogou mal. Obrigado. Então, obrigado. É verdade. Obrigado. Ele foi para a Alemanha, né? Retornou achando que o lugar era dele. Não é ele que se determina. Não é ele que se determina. Quem determina é o comando. Sempre vem de cima para baixo. E isso aconteceu até com o Romário dentro da seleção. Bom, esse assunto vem depois. Então, o problema do... Por ordem superior. É isso aí. E o problema do Arilson é ele achando que tinha que jogar. O Américo Faria, que é o nosso supervisor, ele ficou 2 horas conversando com o Arilson. E ele premeditou a saída, porque ele esperou o dia da folga. O passaporte, ele pediu o passaporte, o Carlos Alberto da Luz disse que não precisava, que ele tinha Credencial. Não, o passaporte. A identidade. A identidade. Ele disse que não tinha trazido. Aí eu falei, bom, você tem um crachá? Ele disse, eu perdi o crachá. Aí ele disse, bom, o passaporte é pessoal, ele deu. Ele queria ir a Mar del Plata, dia de folga. Deu. Muito bem. Ele foi, primeiro de blusão, não sei o quê, voltou, botou a gravata, deixou a mala, foi embora. Simplesmente ele fugiu. Então você acha que eu posso perdoar uma pessoa que nós demos a mão e ele foi contratado para ir para a Alemanha? Ele está queimado na seleção? Comigo no comando, tá. Eu não tenho raiva dele não, gente. É a atitude. É a atitude. Se ele vier aqui, eu vou conversar com ele com a maior educação. São os meus princípios. Zagalo, você, a propósito dessa questão da liberdade do jogador e tudo mais, tem esse episódio, o caso Bosman, né, que o jogador belga conseguiu, através da justiça, a liberação do passe, e hoje nós estamos discutindo, o mundo inteiro está discutindo isso, a Europa está acabando com o passe. E você parece que foi um exemplo pioneiro. Sim. Né? Quando você estava no América, quando você começou sua carreira menina, você nunca teve o passe preso a um clube. Como é que é essa história? Conta pra gente. Deixa eu só emendar, Helena. Claro. E aí você, dono do passe, quando vendeu o passe, eu acho que para o Flamengo ou para o Botafogo, você comprou uma casa, eu comprei apartamento. Aí hipotecou a casa, aplicou o dinheiro e comprou o passe de volta. E comprou o passe de volta. Eu de fato, eu tive um passe livre. Né? Primeiro houve um engano, né? Porque disseram que eu tinha passe livre. Não pode fazer, não. O primeiro contrato é passe, eu quero ficar com passe livre, não pode ter passe livre. Então eu, ingenuamente, assinei o contrato. Quando terminou, você está preso. Digo, então, obrigado, que eu vou embora para minha casa. Esquece futebol. Isso no Flamengo? Isso no Flamengo. Aí vieram em casa, aí ficou estipulado em 30 mil. Mas como naquela época tinha um teto, era 7 mil reais o teto, quer dizer, se o clube depositasse 7 mil por mês, vamos supor, 7 mil por mês, eu não poderia ir para outro clube. Depois essa lei terminou e eu fiz uma proposta ao Flamengo, passando para 100 o meu passe e a diferença ficaria para o Flamengo, de 70. Então ficou o meu passe em 100. E como dizem que eu tenho estrela, eu fui campeão do mundo no dia 29 de junho, no dia 30 eu estava com passe livre. Quer dizer, depositei os 100 mil reais, 100 mil, e eu aí fiz... O caneco debaixo do braço. Fiz aí eu não queria sair do Flamengo, mas a situação que estava no momento, o Flamengo não tinha condições, e eu acabei, então, vendendo o meu passe, porque eu tinha que olhar para minha família, meus filhos, inclusive. E daí, então, eu tive que fazer a minha independência naquela época, né? Mas, Zagalo, como você vê hoje a mudança? Quer dizer, a mudança depende. Eu não sei com que idade limite é que o jogador vai ficar com passe livre, porque os clubes, eles têm 50, 60, 70 jogadores estudando, almoçando, jantando no clube. Ele até pro ponto 24. Né? E no final desses jogadores todos surge um jogador, quando surge, né, para pagar todas essas despesas. Então, qual é o limite de idade? Pelé propõe 24. Eu acho até que é cedo. Por exemplo, eu fui ter isso aos 28 anos, praticamente 27 anos. Naquela época, eu acho que aí o jogador já deu muito de si e poderá ter uma liberalidade. E olha, e só vai usufruir isso os jogadores que têm condições, porque os outros vão sofrer as consequências.
Os outros que não têm condições vão sofrer as consequências, não tenha dúvida disso. Zagallo, nós vamos fazer um rápido intervalinho e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo da entrevista com o técnico da seleção brasileira, Mário Lobo Zagallo. Até já. Roda Viva. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que hoje entrevista o técnico da seleção brasileira, Zagallo, que está se preparando para as Olimpíadas em Atlanta. Nós lembramos mais uma vez que você também pode fazer sua pergunta pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. Repetindo, 874-3454. Todas as perguntas enviadas ao programa nós encaminharemos ao técnico Zagallo. Zagallo, você, nesses anos todos, técnico, jogador de clube, jogador de seleção brasileira, uma carreira, talvez, poucos jogadores no mundo, ou técnicos poderiam ostentar uma estante de troféus tão grande quanto você tem, essa coisa toda. Daria para você dizer qual foi o momento de maior alegria e de maior tristeza que você já teve no futebol? Olha, de maior alegria, eu não poderia citar só uma vez. Mas não teve uma que foi maiorzinha do que a outra? Olha, intimamente mais... Aqui, olha, é difícil porque a primeira foi a primeira, a segunda foi a segunda. E a quinta será maravilhosa. A terceira foi o tri, e a quarta foi o tetra. Quer dizer, então, cada vez foi uma satisfação maior. Mas sempre foi aquela que eu brinco, né? Foi inédita a primeira, foi inédita a segunda, foi inédita a terceira, foi inédita a quarta. Quer dizer que então isso tudo mexe com o meu ego, porque de fato eu sou muito emotivo, né? E para você chegar a ter essa alegria toda, olha, houve sofrimento como jogador, você ficar dentro de um quarto e pega a notícia. Aí você lê os cortes, está lá fulano, Beltrano, Cicrano e Zagallo, porque tinham 2 pontos de esquerda, né? Tinha o Pepe e o Canhoteiro. E eu sabia que eu estava bem na época, né? Eu abri o jornal e está lá meu nome no corte. Quer dizer, você precisa ter muita força interior para poder ultrapassar isso tudo. Então, para você chegar a conquistas, existiu muito sofrimento, mas graças a Deus... Eu sempre digo, eu sou um iluminado, não tenha dúvida não. Agora, e o momento mais triste no futebol para você? O mais triste? Eu vou até sair do Brasil. Foi quando eu classifiquei a seleção dos Emirados Árabes, que nunca tinha conquistado título algum, e para mim essa classificação para a Copa do Mundo é um grande título. Porque nem no Golfo Pérsico ela conseguiu vencer nada. E eu tinha um prêmio para receber e não me pagaram o prêmio. E era mais uma Copa que eu iria participar, né? Porque classificar e participar da Copa. Quer dizer, eu classifiquei e não participei, e não recebi. Quer dizer que, então, uma coisa difícil de acontecer, que nunca mais vão se classificar para uma Copa do Mundo. Isso vai ficar marcado. Os Emirados Árabes, então, foi uma grande decepção, não com o país, com uma pessoa, né, que, na época, fez com que isso acontecesse. Eu lamento o ocorrido, mas foi uma mágoa profunda que ficou comigo. Praga de Zagallo. Zagallo. Não, a minha pergunta é curta, é bem em cima dessa aí. Quando o Matinas falou em tristeza para você, eu reparei que 2 vezes você citou a imprensa. Não. Por acaso. Sim, não. Falou, eu estava lendo a notícia. Não, mas aí... Eu quero só saber o seguinte, a imprensa te influencia muito? Te aborrece? As críticas te atingem muito? A crítica que vai me ajudar é excelente. As injustiças, não. A perseguição, não. Aí, qual é o percentual das críticas que ajudam de tudo que sai? É aquela que fala de um trabalho. Sim, mas eu digo, você tem uma ideia se é a maioria, se é a minoria?
Não, a Como é que você vê- como é que você vê a perseguição, cobertura as de- injustiças são minorias, apesar de persistentes, porque até hoje eu sei quem é quem. Né? Eu tenho uma personalidade forte e é evidente que eu não... Eu converso com as pessoas que fizeram isso comigo, tem essa também. E não sou mal educado, eu converso com elas. De modo que eu sinto profundamente porque não era a realidade, não foram verdadeiras. Né? Aí você é quem é que não gosta de ser elogiado? Um elogio está te massageando o ego. E quando uma crítica ela não é justa, né? Ela não está te trazendo nada, ela não é benéfica. Se você chegar amanhã, tipo, Zagallo, a seleção não está bem, está faltando isso, aquilo, você está fazendo uma crítica a um trabalho dentro daquilo que você viu, tudo bem. Qual é o problema? É uma análise sua que eu vou lá olhar, vou ver. Se eu achar que vai me ajudar, ótimo. Se não, é uma crítica válida. Durante a Copa, durante um campeonato, você lê bastante jornal ou procura ler menos? Não, porque dentro de Copa do Mundo a gente praticamente quase que não recebe, né? Porque nós estamos fora do país, né? Mas a gente sempre tem as notícias das coisas quando estão acontecendo, né? Então, às vezes, a gente lamenta porque não é uma realidade, é uma perseguição diária, né? Isso antes mesmo, da Copa de 94, né? Zagallo, eu queria aproveitar para lembrar um momento da própria Copa de 94. Recentemente, no programa Cartão Verde aqui da TV Cultura, o jogador Miller revelou o conteúdo da famosa conversa dele, que foram feitas diversas leituras labiais, completamente divergentes do que, segundo ele falou. Ele se referia àquele episódio que ele saiu e discutiu com o Parreira, e segundo ele contou, ele estava repreendendo o Parreira, porque anteriormente, poucos instantes antes, o Branco tinha explodido, dito que quem tinha que substituir o Leonardo naquele jogo com os Estados Unidos era ele e não o Cafu. Não, aí é que está o erro. Leu labialmente o que foi dito que não era verdadeiro. Quer dizer, então, isso aí, quer dizer, aí faz um jogo que não é verdade, que está botando um jogador contra o treinador. Que proveito tem isso? Mas o problema era outro, era com o Branco, né? Hein? O Miller esclareceu. Não, pois é, não, por isso que eu estou dizendo. Se é uma coisa que é para somar, tudo bem, pô, não tem nada demais. Agora, você não pode, por exemplo, eu acho que entrar na vida particular de um atleta, eu acho que não tem que entrar, não tem nada a ver o trabalho com a vida particular do atleta. Mas você perseguiu o Ademir da Guia a vida inteira. Em absoluto. Perseguiu. Em absoluto, em absoluto. Eu não sou de perseguir. Olha, você chegou ao extremo, Zagallo, você chegou ao extremo no jogo contra a Polônia. Pois é, você... em 74. Isso, você tem a memória igualzinha a minha. Tem igualzinho. Igualzinho, vai, diz a você tua, foi pra ver lá se é igual mesmo. Você foi lá, o coitado não ficava nem no banco. Presta O atenção. Ademir não ficava nem no banco. Você, na hora que ele terminou de comer a quarta pera, que ele já estava... Você bateu nas costas e falou assim, agora você vai jogar. Aí ele vomitou uma maçã? Quase, quase. Jogou um primeiro tempo impecável, no intervalo você tirou ele. Presta atenção, aí é que está o negócio. Fala a verdade. Presta atenção, aí vocês fazem um julgamento. Isso foi porque ele acabou com o Saiu o Botafogo. Ademir, injustiçado pelo Zagallo, um jogador de alto nível técnico, só que ele pediu para sair. E vocês não estão sabendo, porque o jogador, quando... Chama ele aqui. Você perguntou para... Chama ele aqui. Olha, Chama ele aqui. Eu perguntei já para ele, na época e depois. Para E ele e e o para que é que ele vários disse? jogadores que estavam lá. E você Ele pode... disseram o seguinte, que você chegou e falou assim, tá cansado, Ademir? Ele falou assim, aquele jeito Negativo, dele assim. ele voltou pra Vai jogar. então sai. Não, ele voltou. Ó. Ele voltou. Ele levantou o braço para sair, é diferente. Falhou a tua memória aí. Falhou a tua Não, memória. essa é uma informação nova. Hein? Não. Ele estava dentro de campo. No intervalo, eu perguntei, quem está cansado? Tem alguém cansado? Isso eu pergunto, não em 70, eu pergunto a toda hora quando acaba o intervalo. Alguém está sentindo algum problema? Está cansado? Porque se o jogador está cansado, qualquer coisa, vai falar. Claro. Se houver qualquer problema, me avisa para fazer uma troca. E o Ademir levantou o braço. Ele estava fazendo um Que ele sinal tava- pro lateral. Zagallo, anteriormente você citou Pepe e Canhoteiro, que sem dúvida foram dois dos maiores pontas da história do futebol brasileiro. E eu notei aqui, em algumas escalações de seleções brasileiras, Notou na nossa bela pesquisa que nós mandamos para todos os entrevistadores. nessas escalações, próximas a Copas do Mundo e delas também, que aqui em 58, eliminatórias contra o Paraguai,
jogou, você saiu, entrou canhoteiro, depois em outros jogos você entrava o canhoteiro, saía, entrava o Pepe, aí foi se aproximando da Copa do Mundo. Então. Na hora da verdade. Na hora da verdade, aí eu. Zagallo. Então, em 62 a Fiola mesma tava coisa. certíssimo. O que é isso? É praga de Zagallo, como lembrou? Não, a inteligência do treinador. É. E Inteligência. o negócio do tamanco do Beto? Porque taticamente ele achou que a minha função dentro de campo ia favorecer a seleção brasileira. Eu pouco aparecia para o espectador, mas aparecia para a equipe. E se ele jogasse com o Pepe ou com o canhoteiro, a equipe caía dentro de um 4-2-4. A equipe ia ficar vulnerável. E o Fiola Com o Didi achou... que já não jogava mais com tanta ênfase como antes. Né? Então, eu fazendo essa função, eu dava um equilíbrio, o que é importante dentro do futebol. Eu dava um equilíbrio maior fazendo um terceiro homem. E por isso o Fiola preferiu colocar um ponta que era diferente do Pepe, que jogava ofensivamente, e eu fazia essa dupla função. Quando que você aprendeu a exercer essa dupla função? Porque antes disso você era um ponta driblador. Exatamente, um ponta driblador. Mas eu joguei na meia esquerda. Joguei na meia esquerda do Juvenil do América. Driblador também? Também era. E tinha a condição nata, orgânica, né, de fôlego, né? Fazia já esse vai e vem. O meia esquerda aqui cabe uma história, Zagallo. É verdade que nos seus tempos de jogador do Flamengo, o técnico era Freitas Solis? Perfeito. Que ele costumava marcar faltas quando você nos treinos começava a driblar? Não. O Freitas Solis, ele quis proibir o drible. Proibiu o drible? Proibiu, não. Toda vez que eu pegava a bola que eu driblava, ele apitava foul contra. Ele bruco. Né? Aí eu pegava a bola, driblava, ele foul contra. O que é que eu fiz? Eu vou sair do time? Vou fazer o que o homem quer, pô. Então comecei a jogar com a cabeça. Comecei a largar a bola, né? Só nos momentos certos para um drible. E fui em frente. E estou hoje aqui. Zagallo, o nosso telespectador Luiz Carlos Patione, lá de Araçatuba, pergunta o seguinte: o que o senhor atribui aos muitos gols que estão sendo marcados nos campeonatos estaduais e na própria seleção? São os zagueiros que estão em má fase ou os atacantes estão mais técnicos? Eu acho que há uma evolução muito grande, né, dos jogadores, as características dos jogadores, a composição, não só dentro da seleção, como nos próprios clubes. O problema dos 3 pontos, porque você empata 2 vezes, você faz 2 pontos, você ganha 2 vezes, você faz 6, já existe uma grande diferença. Então isso fez com que mudasse também, né, até a maneira do treinador pensar, né? Consequentemente, os gols estão fluindo normalmente. Mas é uma geração boa também que o futebol brasileiro tem no momento. Zagallo, eu ia perguntar o seguinte: o seu currículo de títulos, a sua estante de títulos está nivelada por cima, quer dizer, é o topo absoluto, que são os títulos mundiais, os 4 títulos e uma série deles no Rio de Janeiro. Você tem o desafio de dirigir clube depois da Copa de 98 para preencher aquele espaço que falta um título paulista, um brasileiro, uma Libertadores? Quer dizer, tem esse desafio ainda no Zagallo de pegar um Corinthians, um Atlético Mineiro, um Palmeiras? Depois de ser penta, não tem problema não. Depois do penta. É claro que o futebol está dentro de mim. Eu tendo saúde, eu não vejo um problema maior. Agora, se você já não está mais com discernimento, não tem Você tem essa vontade de dirigir em São Paulo, por exemplo? Eu vivo. Você não ia dirigir a Portuguesa logo depois de 94? Eu ia dirigir a Portuguesa. Pela primeira vez eu vinha para São Paulo. Por que nunca deu certo, Zé? Não é um problema de nunca dar certo. Eu nunca saí do Rio de Janeiro. Quando eu saí do Rio de Janeiro, foi para ir para a Ásia, para o Kuwait, Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Eu nunca dirigi, a não ser no Rio de Janeiro e fora. Quando eu vinha para São Paulo, para a Portuguesa, houve simultaneamente um convite da seleção. E aí eu aceitei. A velha estrela brilhou. Como é que você analisa o momento hoje do futebol carioca e do paulista? Na sua última convocação, só tinha 2 jogadores com condição de ser aproveitados, que são do Rio, que são o Sávio e o Beto. Os demais eram do futebol paulista ou de outros estados. Você acha que tem hoje uma superioridade do futebol paulista? Não, eu não analiso nesse aspecto da superioridade. Eu analiso o jogador, não importa onde ele esteja.
Se aqui tem a maioria dos jogadores, eu vou convocar do Corinthians. Mas isso do tem algum Palmeiras. significado, não? Hein? O fato da maioria acabar sendo daqui significa alguma coisa. Não tem um problema. Tudo é Brasil, não há problema nesse aspecto. Eu vou convocar aquilo que eu acho melhor, que encaixe dentro do esquema. Se aqui estão os melhores, vão ser daqui. Se estivesse no Rio Grande do Sul, seria do Rio Grande do Sul. Não importa. O importante é você estar com a sua consciência tranquila de estar fazendo o melhor. Eu queria voltar um pouco para a Olimpíada, Zagallo. Você tem assistido jogos de outras equipes? Você sabe quem vão ser os principais adversários do Brasil na Olimpíada? Você tem assistido tapes de outros países? Eu só, por enquanto, só conheço a bolinha 13. A bolinha vai rodar dia 5 de maio, que é o sorteio para a Copa do Mundo. Ainda estão disputando a fase classificatória. Vários já foram classificados. França, Espanha, Itália, Hungria, Portugal, Argentina. Exato. Mas eu só vou ter essa oportunidade quando? Ou dentro da competição, ou se existir algum jogo amistoso, que o Jairo é o nosso observador, e aí poderá ver. Mas só após o sorteio para você saber qual é a chave. Quais são os países que estão dentro da nossa chave. Se jogar aí... A Argentina inspira muito medo, Zagallo? A Argentina é uma grande seleção. Eu acho que tem um potencial idêntico ao futebol brasileiro. Você nunca perdeu para a Argentina, Nós né? temos que respeitar o futebol argentino, não tenha dúvida. É de alto nível técnico, tanto a de 23 anos como a principal. Já ganhamos dele lá dentro de 1-0. Mas você nunca perdeu para a Argentina, né? Não tive essa felicidade. Não, essa felicidade. Mas, ô Zagallo, eu acho o seguinte, o fato do Brasil e a Argentina terem times muito bons tem a ver também com as contratações da Europa, porque cada vez eles contratam gente com menos idade. E o resultado é que os jogadores novos são lançados na fogueira até antes do tempo. E com isso, eles, quando chegam na seleção olímpica, já estão maduros. Você concorda com essa tese? Não Quer dizer, tenho um dúvida. favorecimento do fato do Brasil estar sendo comprado. Não, essa vivência no exterior, porque se nós formos fazer uma análise, o futebol europeu, num todo, ele é melhor que o do futebol da América do Sul. Não se iluda. Se você for fazer uma fase classificatória, as dificuldades são muito maiores do que aqui. Aqui, quando vamos disputar uma eliminatória, você já sabe que o Brasil está classificado. Lá não. Lá sobra a Holanda de vez em quando, sobra a Inglaterra. Dinamarca. Né? Quase sempre. Hein? Inglaterra quase sempre. Não, mas as dificuldades são muito maiores do que aqui. Aqui você aponta o quê? A Argentina e o Brasil, de vez em quando, dá uma zebra. A Argentina não participou. Mas a propósito que o Roberto colocou, engraçado, o Brasil antigamente mandava tudo quanto era atacante para o exterior, né? Eles viviam comprando atacante. E o nosso futebol começou a encolher o número de gols, né? Não fazia gols e tal. Nos últimos tempos, nós temos exportado zagueiro para burro. Não temos exportado atacante. Começamos a fazer gol. E os seus zagueiros, Deus do céu, viu aquele pessoal que foi lá para a Olímpica? Meu Deus, e nós não temos mais zagueiro no Brasil. Mas você puxou um ponto até interessante. Você puxou um ponto interessante, porque todo mundo achou que os zagueiros brasileiros eram fracos. Tá? E, você mesmo ficou decepcionado com eles. E eu tenho escutado lá nas mesas, por que se o Zagallo quer ser campeão olímpico, eu tenho que convocar o Bebeto e o Romário para frente e trazer um outro jogador. Isso eu tenho escutado. Quer dizer, então, se você for olhar para o que aconteceu, é o inverso. Você tem que reforçar a defesa, né? E convocar menos atacantes, dentro de uma lógica. Mas eu não respondo nada, eu fico só assistindo o que ocorre. Porque eu não posso fazer essas disparidades, né? O treinador Mas você não acha pode. que há o problema, você como ex-jogador, como treinador, há o problema da ausência do zagueiro, já mais veterano e tal, que serve de mestre, de apoio para os jovens que estão surgindo e tal. Está havendo esse problema com o futebol brasileiro? Quer dizer, o jovem zagueiro chega e não tem o apoio e, portanto, ele, quando vai para uma seleção, quando ele é chamado, ele não tem as mesmas condições que teria se tivesse um veterano ao lado orientando. O que acontece? O futebol, aquele que não souber arrumar uma equipe atrás, ele está perdido, não é isso? Um bom hotel, se não tiver uma boa cozinha, ele está perdido. Um restaurante que não tiver uma boa cozinha, não vai a lugar nenhum. E futebol é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que ocorre? O futebol brasileiro, do meio campo para frente,
está excelente com essa juventude. Mas os clubes, eles não querem promover os jovens de 18 anos como titulares. Eles querem jogadores mais experientes para não haver essa vulnerabilidade. Porque você errar lá na frente é uma coisa, você errar aqui atrás é outra. Então, existe esse problema da dificuldade de você pegar um jogador que está até saindo de uma seleção novo e você galgar a equipe principal de imediato. Você pode ver muitos jogadores novos aparecerem e sumiram dentro desse limite de idade até 23 anos ou até 20 anos. Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio, isso aconteceu. Então, as grandes dificuldades são essas aí. Você não colocar o jovem logo porque eles querem jogadores maduros na defesa para não ter problemas de imediato. Duda. Zagallo. Opa, vamos lá, minha ponta de lança. Qual a idade que tu acha que o jogador ele atinge o seu amadurecimento, assim, tanto técnico como físico? Como ele se torna importante para uma equipe? Com que idade que tu acha que ele se torna um grande jogador? Eu acho que o jogador hoje brasileiro ele está amadurecendo até mais rápido. Também joga todo dia, né? Não, e porque ele está sendo... De fato é isso aí, é tanta competição, né? E o jogador hoje com 18, 19 anos já está galgando a equipe principal. E eu com 18 anos estava no juvenil, eu não saía do juvenil, eu tinha que esperar, né? Porque as equipes, elas quase não se modificavam, ficavam vários anos com a mesma equipe. E porque também a Europa não contratava. Hoje, de 3 em 3 meses, daqui a pouco você não sabe qual é a equipe. A gente faz os mapas, daqui a pouco vai confrontar, tem que fazer de novo. Nós estamos numa roda viva. Estamos numa roda viva tremenda. Não é só aqui não que a gente Zagallo, Lá nós estamos rodando o mapa para ver os times. Zagallo, existe uma variação até de time para o estadual, para Libertadores, para Copa Brasil, enfim, para tudo quanto é Copa, você vai vendo as escalações, você sabe cadê o jogador. Não está jogando. Não, jogou aqui. Então fica difícil a coisa. Mas, Zagallo, o Pelé teria saído do Brasil com 17 anos e meio, se houvesse a situação econômica que existe hoje. Graças a Deus não teve. Graças a Deus o Brasil tinha mais dinheiro, a Europa tinha menos, mas eu ia te fazer uma pergunta também dentro desse tema. É o seguinte, como é que a gente vai explicar para os ingleses, né, que pagaram uma fortuna pelo Juninho? Ele não está jogando grande coisa lá, e cada vez que ele vem para cá, os ingleses assistem o videotape e tem gol olímpico, e tem gol de placa e tudo isso. Como é que a gente vai dizer para eles? Eles têm que comprar os outros 10. Eles têm que contratar, isso aí. Eles têm que contratar o resto da seleção brasileira com o Juninho fazendo que vai melhorar, tenho certeza absoluta. O problema não é o Juninho. Não é o Juninho. O problema é lá. Os outros 10. Você falou do excesso de jogos. Se você fosse dirigente da Confederação Sul-Americana, da CBF, quais os torneios que você cortaria fora entre Comebol, Recopa, Copa de Ouro, Libertadores? Me ajudem aqui, porque tentando. Campeonato nacionais, campeonatos Olha, regionais. Isso tudo aí gera uma comercialização. É difícil, né? Você está dentro de uma direção, né? E você capar uma competição dessa. Tem que dar um para cada televisão. Porque, infelizmente, a situação é essa. É a realidade. Não vai mudar. Não vai mudar. Na Europa tem os torneios, aqui tem, e o futebol não deixa de ser um comércio. E cada competição tem o seu valor. Zagallo, das regras, o que você acha que ainda tem para ser mudado? O que poderia ser melhorado no futebol? O problema é a interpretação é que tem que ser mudada. Porque não existe um critério com a mesma penalidade, com a mesma falta que o jogador faz, dentro de uma mesma partida. O jogador faz um carrinho, é expulso. O jogador faz um carrinho, leva um amarelo. O jogador dá um carrinho, não leva um amarelo. Então, é esse aspecto. Eu acho que tem que ser mais incisivo a coisa. Deu carrinho, é vermelho. Abole o carrinho do futebol. Acaba. Mas os jogadores brasileiros estão perdidos. Mas não é o brasileiro. Numa Copa do Mundo, nós damos mais carrinho que os outros. Não. Passará não dá. Vai ser mais eficiente para nós. Porque a técnica nós temos. Quanto mais abolir a violência, melhor para o futebol brasileiro. A arte está conosco. O passe. Você sabe dar um passe, aí o jogador vai lá e mão. Rua, não é cartão amarelo. Se querem melhorar, é para cortar de vez.
não pode colocar a mão. Zagallo, você como... Não pode dar carrinho. Você Então, tira fora. Então, vai chegar um momento que no início vai dar rua. Daqui a pouco o jogador já assimilou a coisa. Então, todo mundo assimilando, o futebol vai ficar mais livre, vai ficar mais solto, com toda a velocidade, com todo o preparo físico, mas vão sair mais jogadas dentro dessa correria toda que todo mundo conhece. Helena, se você me permite, o Roberto Ferraz, aqui da Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo, pergunta se fosse possível realizar um torneio com as seleções de 58, 62, 70 e 94, qual seria a campeã, qual seria a vice-campeã, qual ficaria em terceiro lugar e qual seria a quarta colocada? Me traga um analista e um psicólogo, por favor, porque essa não dá para me resolver. Com um analista e psicólogo pode ser que a coisa tenha uma resposta. Ganhava de 82. Não tem como fazer comparações, né? Porque se você botar um vídeo de 58 com um de 94, a diferença é muito grande de movimentação. Então não pode se fazer quem ganharia, né? Agora, se você botar todo mundo com o mesmo preparo físico, te garanto que aquela com mais potencial técnico, né, ela fatalmente ela vai ganhar. Porque é onde a cobra, a craque, o futebol fica melhor, mais vistoso e eficiente. Mas qual tinha mais craques? É? Qual das quatro tinha mais craques reunidos? Olha aqui, eu fiquei tão satisfeito com as quatro. Zagallo, em um momento aqui do programa se falou em gols que estão sendo marcados, especialmente no Campeonato Paulista e na Seleção Brasileira também. Eu queria saber de você o seguinte, o que você achou daquele gol do Túlio de calcanhar? Você condena? Pensei que você fosse falar do gol antológico. Não, isso fica Mas perfeito. o gol do Túlio de calcanhar, eu acho que ele pensou ali não em deboche, eu acho que ele pensou em fazer uma coisa de diferente. Né? Quis fazer uma coisa diferente, porque todo mundo faz o gol, faz alguma coisa para a televisão mostrar. Então, ele estava sozinho, o que é que eu vou fazer? Ele pegou a bola, fez assim, virou de costas, fez o gol de calcanhar. Não foi deboche do Você não enxerga humilhação? Eu não enxergo por aí. Agora, é evidente que o clima criado é para chegar lá e pegar o Túlio. É evidente que o interesse é esse. Mas não vi maldade. E no olé? É humilhante? Não, o olé não são jogadores que fazem. A torcida grita o olé e o jogador segura a bola. O Vanderlei... Segura a bola, a torcida olé, devolve para ali. É uma tática de jogo. Agora, aí é que eu digo, é aquele negócio do resultado. Quem que perguntou, você vai jogar pelo resultado? Não, você não vai jogar pelo resultado. Por exemplo, a França foi desclassificada para essa Copa que nós passamos, em casa. Estava ganhando o jogo, ou estava empatado, ou estava 1-0. Com Israel. Com Israel. Estava faltando 1 minuto, o ponta-direita foi o ataque, não tinha nada que fazer um cruzamento. Ele tinha que saber segurar a bola. Bulgária. Estava em cima da hora, ele cruzou. Perdeu. Largou o pombo correio. A bola caiu errado, roubada de bola, foram no contra-ataque, gol de Israel. França eliminado. É isso que eu chamo. Saber segurar, jogar com resultado. Está ganhando de 1-0, vai tentar fazer 2, toma o gol do empate e vai ficar vendo navios, foi o que aconteceu. Agora, é isso que eu chamo jogar sobre resultado. Zagallo, o Vanderlei com o olé tudo. O olé é saber segurar a bola, botar o time adversário nervoso para você adquirir mais espaço e aí você penetrar. É diferente. Agora, não é deboche. Não é deboche, é seriedade. O Vanderlei Luxemburgo tem defendido uma tese de que está 3-0, joga para frente, não dá olé, não para o jogo. E a maneira de respeitar o adversário é enfiar 5, 6, 7, 8, quantos gols for possível. O que você acha dessa tese? Olha, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Né? Se o time dele está bem, está ganhando, tudo bem. Agora, o saber segurar a bola, poupar energia para um campeonato difícil, é importante do que você imprimir correria, tentando mais se um jogo já está decidido 3-4. Claro, que se está ali é para fazer. Se as oportunidades estão sendo criadas, é para fazer. Né? Mas você segurar uma bola intencionalmente para fazer o gol, eu acho que é importante. E qual avaliação você faz desse time do Palmeiras aí que tem... Eu acho que está atravessando um grande momento. Né? Eu acho que o Palmeiras buscou né, uma grande equipe, que ela vendeu vários jogadores, achou que era o momento de fazer uma renovação, foi feliz nas contratações. Né? O que faltava ao Palmeiras foi a vinda de um ponta de lança enfiado, porque eles estavam sem um ponta de lança e o time jogava só no toquinho, não tinha penetração dentro da grande área. Né? E
O Luizão, que já estava ficando meio esquecido no Guarani, porque o time do Guarani se desmontou, né? Foi vendendo, se desmontou. E o Palmeiras acabou refazendo uma grande equipe que era anteriormente, né? E agora é manter essa equipe aí, porque ela está numa superioridade tal que se bobearem, não vai ter quadrangular nenhum, não. Se bobearem, não vai ter quadrangular. Você várias vezes fez referências muito elogiosas, inclusive chegou a convocar o Amoroso para a seleção brasileira. Certo. O que você está achando do momento dele agora lá no Flamengo? O Amoroso, ele está numa fase de recuperação. Inclusive, até essa troca aí, tudo, porque no Guarani ele ia ficar escondido, de fato. Então, isso foi uma visão inteligente do presidente do Guarani, né? Passando para o Flamengo. O Flamengo é massa. Colocou na vitrine. É um vitrine. time que vai para lá, está na vitrine. Né? Que ele não tem 23 anos, né? Não, ele não tem 23 anos. Ele não tem 23 anos. Mas ele está numa fase ainda agora ele está disputando com os outros. Pô. Quer dizer, ele vem de uma contusão muito séria e aí a coisa sempre fica mais difícil. Mas é um jogador que está provando que não está sentindo nada. Agora, para você chegar e entrar numa competição com os outros que estão inteiros ainda, tem que jogar mais para a gente fazer uma análise. Como eu disse, vão ficar vários jogadores de qualidade fora dessa convocação. E o Ronaldinho, você está contando com ele? O Ronaldinho está aí tentando se recuperar. É outro que a gente não sabe o que é que vai ocorrer. É um ponto de interrogação. Não posso aqui afirmar nada. Ele é bom jogador? É. Mas não posso afirmar nada. Zagallo, falando um pouquinho sobre treinadores, né? Alguns dos maiores treinadores do Brasil foram armadores, né? É o seu caso, o caso do Tele Santana, que eu acho que jogava parecido com você, recuado e tal. Perfeito. E enquanto isso, os grandes atacantes impetuosos dificilmente dão grandes técnicos, né? Você tem alguma explicação para isso? Não, aí você procurou um tema até interessante, né? Porque aí eu acho que é a cabeça de cada um, né? Porque o importante no técnico é você ter uma liderança, é você saber transmitir, né? Saber fazer um treinamento, mostrar toda a tua vivência, ter visão de jogo, que isso é fundamental. O armador tem mais, né? Supostamente. É bom, dentro de uma lógica sim, mas aquele que tem conhecimento de causa, que tem liderança, que sabe transmitir, que tem uma visão de jogo, independe de posição, né? A pessoa não pode ser introvertida, ele tem que saber falar, quer dizer, é uma série de situações que o cara tem que soltar e dar a entender o que você quer para os jogadores. Não adianta você ser um excelente jogador que você não sabe passar ao jogador aquilo que você realizou dentro de campo. O importante é o que o cérebro transmite e você passa, né? Com simplicidade, que os jogadores entendam aquilo que você quer. Nesse tema... Você fala teoricamente, mostra teoricamente, vai para dentro de campo, faz o treino tático, né? E as coisas vão se ajustando daquilo que você passa para os jogadores. Nesse tema, Zagallo, na hora da preleção, naquela reunião antes do jogo, o que você prioriza? A questão tática ou o lado emocional e psicológico daquela partida com os jogadores? Não, é evidente que o problema tático é fundamental pelo que vai ocorrer, mas você abrange, de um modo geral, tudo que vai acontecer dentro do campo. E eu, inclusive, anteriormente só adotava até um mini tatique, eu estou colocando até 3 mini tatiques, né, os botões, né? Parte ofensiva, parte de intermediária e a parte de defesa, né? Para chegar e conversar com o jogador, para não estar perdendo tempo com mudança de jogador, né? O importante é você dar a ideia, o que você quer, o jogador pegar aquilo. Depois que estiver lá dentro de um ritmo, até não há uma necessidade. Mas como dentro da seleção, às vezes um espaço é muito grande, né? Então você tem que ficar sempre falando, porque mesmo você abordando e mostrando que é muito melhor você visualizar a coisa do que o treinador está passando, que você apenas transmitir falando, né? Você fazendo isso tudo, às vezes as coisas não saem como você quer, né? Então eu acho que as facilidades de observação do treinador passando e os jogadores observando a movimentação, ela fica mais fácil, né? Do treinador transmitir e do jogador captar aquilo que o treinador quer. O Zagallo, e dentro de campo, muita gente tem advogado a tese de que o Brasil, na Olimpíada, precisa de um líder, como foi o Dunga, por exemplo, em 94. O Brasil vai ter um Dunga na Olimpíada? O Milton está atropelando aqui. Vamos entrar, então, na hora da verdade. O José Eurico, de Araruama, no Rio de Janeiro. O Ronaldo Ribeiro, do Jardim Marajoara, aqui em São Paulo. E o Sérgio de Oliveira, do Alto da Lapa, aqui em São Paulo, pergunta: Dunga jogará as Olimpíadas? Eu não poderia aqui dar um furo de reportagem? Por que não? Poderia, sim. Hein?
Por que não? Não, porque os 3 jogadores só serão ditos em julho. E sempre saíram já vários nomes, como se eu tivesse falado, e eu nunca falei em nomes. Eu falei em posições, né? Que seria defesa, meio-campo e ataque. Seriam 3 jogadores que iriam você ser... sabe que é 2 defesas e 1 ataque, Não, não é o não. meio-campo. Não, pode Fala a acontecer. verdade. É o mais Não, provável hoje, né? Você não está falando em nome, mas você está falando uma coisa Não, que é mas, óbvia. mas não tem nada definido. Mas tem não é nada mais definido. provável hoje, não tem, Zagallo? não tem nada definido. Não são 2 zagueiros e um outro que pode ser atacante não tem ou nada meio-campo. definido. Não. Foi convocado, poderá ser convocado. Sem ser esse jogo para o outro, já pode haver mudança. Nós vamos para um campo de observação nesses 4 jogos. Então chegar vamos correr um risco, hein? Hein? Vamos correr um risco. Não vamos, não. Não vamos, não. Zagallo, depois do Dunga, vou aqui numa escala crescente, tá? A torcida do Galo, do Atlético Mineiro, também não está muito satisfeita com você. Aqui alguns fatos do Ricardo Andrade, do José Luiz Clemente, do Roberto de São Bernardo e o Márcio de Belo Horizonte, falando por que está faltando, por que não da convocação dos jogadores do Atlético, tem o zagueiro Ronaldo, essa coisa toda. Até falou aí no Ronaldo, o Ronaldo até teve para ser chamado uma ocasião e não foi por problema do Atlético estar disputando a competição e ele não foi chamado. Inclusive pensamos nele para observar. Zagallo, o Leonardo de Angra dos Reis, o Antônio Carlos Pedrosa de Cuiabá, o Fábio Nunes do Rio de Janeiro, o Gustavo de Florianópolis, o Genésio de Olinda, Pernambuco, a Maria Isabel do Rio de Janeiro, o Hélio Pocas de Sertanópolis, Paraná, o Marcos do Rio de Janeiro, tudo isso, hein, Zagallo? O João de Campinas, você vê que o Brasil está aqui. Uma pergunta só. O Lauro Elias de Fortaleza. O Robson de São Paulo, o Francisco de Assis do Maranhão, o Gilberto Lima de Santo André, o Eduardo Migiani da Vila Carrão aqui em São Paulo. Todos esses têm uma pergunta. Romário vai ou Romário não vai para as Olimpíadas? Olha que não é o recorde, ainda falta uma aqui. Tem uma romaria aí. Tem uma romaria aqui pelo Romário. O Romário, o Bebeto, o Túlio, o Viola, o Donizete. Tem vários jogadores, o Marcelinho. Ainda não tem o Marcelinho Carioca aí? Não, calma. Ainda vem. Então, são vários jogadores que poderão estar disputando uma posição, né? E que eu vou decidir em julho só, ainda não tem nada decidido. Agora, vamos raciocinar. O Romário, que não é bobo nem nada, voltou aí, ele joga na hora certa e quando precisa, certo? A diferença, acho que, do Romário com os outros é que o Romário tem um peso, quer queira, quer a gente não, muito mais forte do que outros. O fato do Brasil estar com o Romário ou estar sem Romário é algo que influencia o comportamento dos outros técnicos, dos jogadores, das seleções adversárias, essa coisa. Então, estando bem o Romário, pondo que todos em igualdade de condições ali, técnicas, físicas, etc. e tal. Esse fator não pesa a favor do Romário? Estará disputando em igualdade de condições a posição daqueles que têm acima de 23 anos. Quem tem o mesmo peso, aí que você já está falando em peso, tem o Bebeto e tem o Romário. Né? Se for em questão de peso, porque teve na seleção. O Túlio também é artilheiro, também já jogou na seleção. Então, são jogadores que já têm uma experiência e vivência com o verde e amarelo. O problema de decisão é evidente que nós vamos empurrar para julho. Agora, Zagallo, recorde absoluto do Roda Viva, Deus que eu estou aqui há um ano. Nunca houve tanto fax sobre o mesmo assunto. Eu não vou nem contar, vou tentar, desculpe se ficar alguém de fora, mas o Juliano aqui de São Paulo, o José Raúlci, daqui de São Paulo, o Fernando de Brasília, o Edson Carvalho, da Freguesia do Ó, a Zuleika de Pompeia, o Eduardo Carvalho da Penha, o Genebaldo Correia, de Conceição do Jacuípe, da Bahia. Todos corintianos. Fernando de Osasco, o Daniel Cerqueira, do Paraíso, o Neto Bandeira, de Tapetininga, o Renato Andrade, de Perdizes, o Sérgio Marino, que se diz São Paulino, o Pedro
Lui, de São Paulo, o Adriano Leite Machado, de Pirituba, o Edson de Oliveira, de Pirituba, o Fernando Evangelista, da Vila Mariana, o Vai Jean acabar o Mariano, programa, hein? de Itapevi, o Marcos Barcelari, do Jardim Antártica, a Eloy Franceschi, de Osasco, o Marcos Chaves Marques, de Sorocaba, o Jair Dutra, estou parecendo Trajano aqui no Cartão Verde, o Carlos Alberto de Paula, de Jaú, Alexandre Gomes, de Sorocaba, a Eliana, de Genópolis, o João Alexandre, de Presidente Prudente, o Fabrício Augusto Oliveira, de Santo André. Enfim, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O José Aparecido de Chocolate da Silva. José Aparecido de mais 13, olha o número. José Aparecido de Chocolate da Silva, que manda esse recado. Façam essa pergunta pelo amor de São Jorge. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrevistadores perguntam. Por que não se convoca o Marcelinho Carioca? Marcelinho, olha aí, presta atenção. Puxa, ele respondeu essas cartas todas? Não, você pode responder essas de uma vez só. Ninguém é contra o Marcelinho. Eu já tive a oportunidade de falar, o Marcelinho está nessa faixa etária dos jogadores acima de 23 anos. O pré-olímpico ele não poderia disputar. É o mesmo caso de Bebeto, de Túlio, Romário, Viola, Donizete. Então, é uma disputa ingrata. É uma disputa ingrata. Mas, Zagallo, não te passa pela cabeça o seguinte, uma falta da intermediária, que é um recurso valiosíssimo para qualquer time, ter o Marcelinho no time, faltas acontecem, ainda mais num time com craques que você tem, porque vão fazer falta no Romário, ou vão fazer falta no Bebeto, ou vão fazer falta no Caio, ou vão fazer falta no Juninho, quer dizer, um time com excesso de craques está sujeito a receber também mais faltas, e você ter um cara ali que, de cada 4 ou 5 faltas, 2 ou de cada 3, 1 é gol, não ajuda muito? Olha, o problema de chutar e fazer gols, é evidente que dentro dessa seleção que será convocada, nós vamos ter vários jogadores com esse potencial. Não tenha dúvida. E claro que eu não vou aqui diminuir em nada o Marcelinho. Eu acho que ele é um excelente jogador, mas ele vai cair nesse contexto desses jogadores que estão acima de 23 anos, em que vai ser feita uma análise por mim, quem será? Né? Quem será o jogador? Então, esses que mandaram os fax aí vão estar a favor outros vão ficar do lado do Romário, outros vão ficar do lado do... convocou o Marcelinho Carioca para a seleção principal, antes desse negócio todo aí de 23 anos, esse grande pretexto. Certo. Por que você nunca convocou, Marcelinho? Porque, primeiro, eu aproveitei os jogadores que estavam participando da Copa do Mundo, dentro da fase da Copa, do Sul-Americano não, da Copa América. E, como eu estava visando o pré-olímpico, eu chamei a maioria dos jogadores até 23 anos. Então, o que aconteceu? Os jogadores que estavam fora dessa idade, eles foram, de fato, prejudicados pela maneira que nós pensamos e que nós estamos olhando o futebol brasileiro num todo. Nós não poderíamos favorecer 3, 2, 4 jogadores em função de um trabalho que nós vamos em busca de uma Olimpíada. Então, por que eu botava quase que a metade da convocação de jogadores abaixo de 23 anos? Para justamente dar o prestígio de uma convocação, o verde e amarelo, a convivência com os mais experientes. Então, o Marcelinho ele ficou prejudicado nesse aspecto. Né? Então, o problema é por aí. Eu não tenho nada contra ele. Acho que ele é um excelente jogador. Torço que ele continue e fique na expectativa. Alô, galera. Ó, Marcelinho está na fila. Zagallo, infelizmente nós já estamos aqui nos minutos de desconto. Eu recebi aqui também vários fax que eu vou passar a você, cumprimentando você pelo enorme número de títulos que você tem e desejando boa sorte e uma boa campanha para a seleção brasileira. E eu gostaria de, por último, já no estouro aqui, te perguntar o seguinte: você seria capaz de escalar a seleção
os melhores jogadores de todos os tempos, e eu te dou o direito da ponta esquerda estar com você. Não, eu tenho um ponto de vista que é uma escalação que não é a verdadeira. Eu vejo as escalações, pego um jogador de 1938, pego um de 94, pego um de 62, pego um de 68. Não tem um sentido. Você não está escalando, realmente não é a realidade. Ou então fazem a melhor seleção dentro de um papel. A melhor seleção é aquela que foi para dentro de campo, que jogou junto. Aí sim. Então, há uma dificuldade muito grande para eu chegar a escalar. Eu vou deixar nomes de fora e escalar uma equipe que não é a verdadeira. Ele então, pode escalar quatro. Eu sou contra uma escalação de várias épocas. Zagallo, eu te agradeço muito a sua presença, desejo uma boa sorte para a seleção, uma boa campanha em Atlanta. Gostaria muito de agradecer a presença dos nossos entrevistadores, agradecer a sua participação e lembrar que o Roda Viva volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para todos e uma ótima semana.